Já sabemos que um dos aspectos fundamentais do direito sucessório é a transmissão imediata da herança aos herdeiros legítimos ou testamentários, desde que possam ser invocados para suceder. No entanto, por uma razão de ordem ética, será imprescindível que o herdeiro seja capaz e não excluído da sucessão. Por outro lado, pode ocorrer a quebra de afeição, quando herdeiros praticam atos reprováveis e delituosos, com o intuito de manipular o autor da herança contra a pessoa autora da herança e seus familiares, tornando-se indigno de herdar os bens hereditários. O Código Civil, nesses casos, aplica a penalidade civil da indignidade, privando o direito de herança ao conceder o afastamento do herdeiro indigno. Esta penalidade é aplicável somente após a abertura da sucessão da herança. Mas, para se tornar efetiva, terá que ser ajuizada a ação de indignidade, que irá excluir da sucessão, por meio de sentença, o herdeiro ou o legatário indigno, que se envolver em situações, como as descritas lá no artigo 1814, que são as seguintes: atos contra a vida do autor da herança, prática ou tentativa de homicídio doloso contra o decujus ou seu núcleo familiar, cônjuge, companheiro, ascendente e descendente, atos contra a honra, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, ou que incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro, e também os atos contra a liberdade de testar, que é quando o herdeiro ele se utiliza de violência ou de fraude para inibir ou obstar o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade, que é o caso do testamento. Mas, caso o ofendido ele tenha expressamente reabilitado em testamento, o herdeiro indigno ele será admitido a suceder. Vamos à leitura do artigo 1818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. E no caso de não ter havido a reabilitação expressa do indigno, como foi citado no caput do artigo 1818, nesse caso, se o testador, no momento do testamento, ele já conhecia a causa da indignidade e mesmo assim ele contempla o indigno no testamento, este poderá suceder. Vejamos o parágrafo único. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Observe que o Código Civil ele apenas se refere às causas da deserdação entre ascendentes e descendentes. O Código Civil ele não menciona a ocorrência entre cônjuge ou companheiro. Portanto, estes não podem ser deserdados. Neste momento, se torna necessário esclarecer que o Código Civil, lá no seu artigo 1816, diz que são pessoais os efeitos da exclusão. E por esse motivo, os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se morto ele fosse, antes da abertura da sucessão. Ou seja, o Código Civil ele priva o herdeiro indigno de receber a herança, fazendo um juízo de reprovação, visto a gravidade do ato praticado. No entanto, o Código Civil deixa claro que os herdeiros do deserdado herdam como se fosse o deserdado uma pessoa morta, por meio do direito de representação. Também merece destaque a classificação da herança. A herança ela é classificada em herança jacente e herança vacante. Herança jacente é aquela que ocorre quando alguém morre, deixando bens, mas não deixa herdeiros, seja herdeiro necessário ou herdeiro testamentário. Nesse caso, o juiz autoriza fazer a arrecadação dos bens dessa herança e o juiz irá nomear um administrador, que é denominado de curador, para tomar todas as providências. Esse curador, que será o administrador dos bens,
ele possui atribuições muito próximas, muito similares às de um empresário. Lembra quando nós estudamos lá na disciplina Noções de Direito Empresarial? Pois então, ele irá administrar a herança até que surja algum herdeiro, através da publicação de editais lá no site do Tribunal de Justiça do Estado, onde corre o processo do decujus. Se for aqui em Minas Gerais, será lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os editais, convocando os herdeiros a aparecerem, eles serão publicados 3 vezes, com intervalos de 30 dias. Após a realização de todas as diligências e depois de decorrido 1 ano da primeira publicação de edital, sem que tenha aparecido herdeiro, a herança será declarada vacante, devendo o curador administrar esses bens. Vejamos o que diz o artigo 1819. Artigo 1819. Falecendo alguém, sem deixar testamento nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado, herdeiro, ou a declaração de sua vacância. Mas o que vem a ser vacância? Mesmo com a declaração de vacância, os herdeiros que surgirem e se habilitarem legalmente não serão prejudicados e a arrecadação será convertida em inventário regular. Mas pode ocorrer de serem encontrados herdeiros do decujus. E se estes herdeiros renunciarem à herança, sendo a herança, nesse caso, também declarada vacante, muito difícil de acontecer, mas o Código Civil ele prevê, essa possibilidade. A vacância, ela não acontece de imediato. De acordo lá com o Código Civil, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, 5 anos da morte, do decujus, sem que haja herdeiro habilitado, irá ocorrer o que chamamos de vacância definitiva. Lembram da frase? O direito não socorre àqueles que dormem. Pois é, nesse caso, os bens, o patrimônio do decujus é incorporado ao domínio do município ou do Distrito Federal, se os bens da herança se localizarem no município ou no Distrito Federal. E irão incorporar o domínio da União quando os bens patrimoniais se situarem em território federal. Só que agora, atualmente, o Brasil não possui território federal. Em 88, quando a Constituição entrou em vigor, foram abolidos os últimos 3 territórios existentes: Roraima e Amapá, que se tornaram estados, e Fernando de Noronha, que foi reincorporado ao estado do Pernambuco. Quero deixar claro que a administração pública ela não é considerada herdeira. Ela não consta lá no rol de herdeiros apontados na ordem de vocação hereditária. E também não lhe é dado o direito de saisine. Ela não se torna proprietária dos bens da herança automaticamente no momento da morte do decujus, como nós já vimos e como acontece com os demais herdeiros. Finalizamos aqui o estudo do título 1 da sucessão em geral. Na próxima unidade, abordaremos a sucessão legítima e testamentária, bem como o inventário e a partilha. Até lá!